Fala pessoal, vamos ver como é que vão ficar as certificações para o ano que vem? Agora a gente já tem muito mais informação. O que aconteceu? Lá em julho, a Ambima chamou alguns profissionais e algumas escolas preparatórias para fazer a prova piloto das novas certificações CPA, CPRO-R e CPRO-I, tá? Nós fomos uma dessas escolas, eu mesmo fiz as três, a CPA, a CPRO-R e a CPRO-I. E outros professores do IFB também fizeram. E aí o que aconteceu, né? Na semana passada, a Ambima nos chamou para dar uma devolutiva, né? A gente fez algumas reuniões aí com eles, né, para falar as impressões da prova. E agora ele já tem um material bem mais pronto, né? E chamou para dar a devolutiva. Primeiro, com relação ao conteúdo, o conteúdo já está divulgado, tá? O conteúdo já está divulgado. Olha ele aqui, ó. Programa de estudos, ó. Então o conteúdo já está divulgado. Tá aí, ó. Programa da CPA, da CPRO-R, da CPRO-I. Eles ainda não é o final, tá? Eles ainda vão fazer aí alguns pequenos ajustes, mas poucos. Não teremos muitos ajustes em relação disso, eles já comentaram. Então, com relação ao conteúdo, já temos aí bastante noção aí do que vamos ter pela frente, né? É, e o conteúdo vai mudar bastante em relação a esse ano, né? As provas terão editais diferentes. Hoje a prova do CEA tem todo o edital do CPA 20 mais algumas coisas, e no ano que vem vai ser tudo diferente. Mas a grande novidade mesmo que eles trouxeram foram algumas datas e principalmente o formato que serão cobradas as questões. Lembrando que a Ambima pretende também testar o que chama-se soft skills. O que que são soft skills? São habilidades, né? Por exemplo, habilidade de negociação, de capacidade analítica, capacidade de coleta de dados. Então, a Ambima também pretende testar esse tipo de coisa. E aí, o formato das questões é que é a grande novidade. O edital em si são outras matérias, nada muda além disso, né? Novas matérias que terão que ser abordadas nos cursos. Mas a forma de ensinar vai mudar bastante, né? Por quê? Porque as questões, o formato das questões vão mudar bastante. Então vamos lá. Eu preparei aqui algumas conversas aqui para a gente primeiro falar aí das datas e depois mostrar aí um pouco das questões, né? Então, a novidade para o ano que vem, né? Esse ano, se você fizer, por exemplo, a prova do CEA, você tem automaticamente o CPA e o CPA 10 e o CPA 20. CPA 20. No ano que vem não vai funcionar assim. Você terá que fazer as três provas para ter as três certificações, tá? E o CPA passa a ser pré-requisito da CPRO-I e da CPRO-R. É, com relação a datas, né? A última prova no modelo atual será no dia 19 de dezembro de 2025 e a primeira prova no modelo novo só no dia 9 de fevereiro de 2026. Ou seja, teremos aí quase 2 meses sem provas da Ambima. Muito importante para você que visa aí uma promoção para o início do ano que vem. Lembre-se que você não vai conseguir fazer a prova em janeiro. Durante o mês de janeiro. Isso pode ficar pendente aí para fevereiro, e aí a sua promoção também pode ficar pendente para fevereiro. Em fevereiro, você vai começar a agendar a prova, né? Ou seja, isso aí pode acabar ficando para depois do carnaval e a sua promoção também, e de repente tem alguém certificado que leva a sua vaga, né? Então, para quem aí tá no banco, eu recomendo bastante você já dar o próximo passo, tirar a sua próxima certificação antes que você tenha esse problema lá no início de 2026, tá? Para quem não trabalha em banco, mesma recomendação, né? Ter aí pelo menos a CPA 10 para você, senão você não vai entrar no banco no início de 2026, né? Aliás, os bancos é capaz de até anteciparem as contratações para o final de 2025, justo por conta dessa situação que pode ser um problema do início de 2026, né? Outra vantagem de você tirar a certificação esse ano, né, é que a Ambima já garantiu a transição. Ela já garantiu a transição. Então, quem tiver o CEA, no ano que vem vai ter o CPA, o CPRO-I e o CPRO-R, vai ter as três certificações, né? Quem tiver o CPA 20 vai ter o CPA e o CPRO-R, e quem tiver o CPA 10 vai ter o CPA. Essa transição a Bima já garantiu. Mas se você deixar passar e for para o ano que vem, vai ter que fazer as três provas, né? Isso só vale para quem estiver certificado até o dia 19 de dezembro de 2025. Bom,
O estilo das questões. As questões objetivas, como elas são hoje, continuarão existindo. Eu não vou aqui responder as questões, não é meu objetivo, tá? Meu objetivo aqui é mostrar como a prova vai cobrar. Então, isso aqui vai existir, tá? No ano que vem, nós continuaremos tendo questões mais ou menos como são esse ano, não mudam muito. Mas nós teremos novidades. Todas as certificações terão questões também com HP 12C, com matemática financeira, tá? Isso hoje só na prova do CE é cobrado. E mais no ano que vem teremos também na prova do CPA e do CPROR. Outra novidade será a cobrança da matemática financeira e de cálculos de uso de Excel, tá? Então também teremos questões de Excel. As questões de Excel nós não fizemos na prova, lá teste da Ambima, né? Porque o sistema deles não ficou pronto. De fato, fazer aí a programação com Excel num sistema, numa plataforma de ensino é sofisticado, nós também estamos sofrendo com isso, né? E tem que ser o Excel, se fosse com o Google, com o Google Sheets lá, a planilha do Google, né? Seria muito mais simples, mas não é. Eles querem que faça com Excel e a gente tem que seguir o que eles vão fazer, né? Não adianta fazer Google e chegar na prova fazer Excel, né? Então, mas você terá questões aí para serem resolvidas no Excel. Não está claro se você vai clicar nesse quadrado e você vai ter que resolver, e será tipo uma questão dissertativa, né? Você terá que mostrar a solução no Excel, ou se vai ser uma questão assim, vai ter a múltipla escolha e você vai ter que fazer. E aí, mas aqui eu posso fazer na HP. Poder pode, mas digitar 16 dados na HP vai te dar muito trabalho, você não vai ter tempo de fazer isso. É só no Excel para resolver essa quantidade de dados, né? HP é para poucas quantidades. Vão ter a grande. Basicamente, toda a nossa prova foi isso aqui, né? Questões de caso. Então, a Ambima promete que a maior parte da prova serão casos, né? E aí o caso é assim: conta a historinha aqui do Fabiano, né? E pergunta o que ele deve fazer. Então, esse tipo de questão será aí bastante comum na prova tanto do CPA, quanto do CPROR, quanto do CPROI. O que a gente fez era basicamente só a resolução de caso, tá? Terão também as questões dissertativas, que você responde, né? E aí, essas questões dissertativas, a grande coisa é que não tem as alternativas, você vai escrever uma resposta. E aí você vai escrever a resposta, e aqui, por exemplo, tem algumas respostas possíveis para essa pergunta, né? Então, Regina, uma resposta possível. Deve fazer aplicações de perfil moderado com foco em títulos, com pagamento periódico de, de rendimentos. Vou até errar aqui a digitação, tá? Isso aqui a Ambima já disse que. Você viu aqui que eu errei aqui, né? Não é rendimentos, é rendimentos. A Ambima já disse que a inteligência artificial terá a capacidade de interpretar esse tipo de erro de digitação, tá? Mas essa é uma resposta possível e será corrigida pela inteligência artificial que me dará certo. Mas outra resposta possível, que é totalmente diferente disso aqui, deve aplicar em NTNP debenture com cupom, ações com foco em dividendo e fundo imobiliário. Se eu escrever assim também tá certo. Percebe que são duas respostas bem diferentes uma da outra, mas as duas estão corretas, tá? Então, a inteligência artificial será capaz aí de analisar as respostas de vários aspectos possíveis. Na primeira ali, eu falei mais do tipo do produto e na segunda eu enumerei os produtos. Vão ter questões dissertativas assim bem objetivas também, daquela que você responde uma palavra, uma frase de 3 palavras, algo muito direto. E terão questões dissertativas aí para você elaborar, como foi o caso dessa, que você teria que elaborar um pouco mais a resposta. E o último estilo de questão que tem é a árvore de decisão. E a árvore de decisão funciona assim, ó. Então ele te coloca aqui uma situação, né? E aí tem um cliente falando e você respondendo. E você tem 4 alternativas para responder. E o que que são essas questões que estão aqui do lado? Então, são questões que têm a ver com essa árvore de decisão. A gente já até avaliou, né, que é melhor você ler primeiro as questões porque elas te ajudam a responder também a árvore de decisão. Mas aí você vai respondendo, ó. Respondi a primeira pergunta, aí o cliente vai para a segunda, ó.
aqui indica perfil moderado de investimentos. Aí você responde, né? Tem quatro respostas possíveis. Aí você responde de novo. Você pode responder certo ou errado, e a árvore de decisão vai ficar tentando te direcionar de volta para a resposta certa, né? É, Mas aí, ó, continua as respostas. São quatro interações com o cliente, tá? Pelo menos em todas as provas que eu fiz, e todas tinham árvore de decisão, né? E os outros professores também, eram sempre quatro interações com o cliente, né? Nessa aqui nós estamos testando a capacidade analítica do profissional, né? Como é que ele analisa a situação. E a capacidade de atendimento dele, mas vão ter aí questões que vão avaliar também a capacidade de venda, vão analisar técnicas de ética, comportamentais. Aliás, na prova de CPA era uma questão que tratava de situações de ética, né? O cliente toda hora te induzia a sair do código de ética e você tinha que buscar a resposta para trazer de volta para o código de ética. Então, as questões de árvore de decisão serão assim, tá? Tá aí, a Bima está falando em três tipos de questão: caso, objetiva e árvore de decisão, mas nós achamos aí seis tipos, né? Caso, questão objetiva, árvore de decisão, questão dissertativa e os dois tipos aí de matemática financeira, né? Com HP e com o Excel. Então, daí, né, como é que vai funcionar a prova do ano que vem? Cada vez estamos mais próximos. Basicamente, agora a gente já sabe o formato das questões e já sabe aí, basicamente, aqui esse edital publicado, 90% dele vai ser o final, né, que deve ser publicado até o dia 1º de julho. E aí estamos aí já com bastante informação, né? Os desenvolvimentos aí dos cursos para 2026 já estão em andamento, mas os cursos em 2025 continuam andando, né? Então vamos focar as duas coisas, né? 2026 e 2025, e será muito mais fácil o ano de 2026 se você já tiver o CE no final de 2025, né? Até dia 19 de dezembro tem prova, depois volta só no dia 9 de fevereiro, né? Então, você vê aí que vamos ficar aí quase 2 meses sem curso. Perfeito? Muito bom, pessoal. Bons estudos aí a todos. Bom trabalho para quem está no banco, né? Temos aí que enfrentar as metas e ainda enfrentar esse desafio de resolver as certificações financeiras ainda em 2025. E eu e a equipe aqui do Instituto de Formação Bancária estamos à disposição aí com as nossas turmas, tanto online quanto presenciais, para te ajudar a você garantir a certificação e uma transição tranquila para as novas certificações de 2026. Um abraço a todos, bons estudos e conte com a gente.